e dizer que é um prazer estar aqui na casa, participando dessa audiência pública, desse debate sobre governança digital. A gente sabe que é um tema importantíssimo hoje, tendo em vista essas novas tecnologias existentes e tendo em vista a participação das pessoas, bem como a divulgação de informações pertinentes. Nós sabemos que hoje a informação é um dos bens mais preciosos que nós temos. E essa informação, ela tanto é necessária em um sentido como em outro. Tanto é importante para o cidadão conhecer o que está sendo discutido na casa, como também uma pessoa que trabalha exatamente na definição de políticas públicas precisa da informação que está no cidadão. Ele precisa ouvir o que o cidadão está pensando. Mas se a gente for ver bem, uma vez até me perguntaram se a internet é um meio democrático. De certa forma, essa é a ideia que muitos de nós temos, de que é um meio em que, se a gente for pensar bem, qualquer pessoa, tendo um local de acesso, ela pode visitar qualquer site. Ela pode criar conta de e-mail, por exemplo, a grande maioria delas gratuitamente. Ela pode entrar na rede social gratuitamente. Ela pode escrever o que pensa gratuitamente. Então, essa cultura até do grátis, inclusive, é forte na internet hoje. Ao ponto até que algumas pessoas acham que todo o conteúdo disponível é gratuito. E começa até a agir de forma ilegal. Aberto, professor? Olha aí. Está aberto o microfone? Alô? Está aberto. Acho que eu que estou falando baixo, né? Vou falar um pouquinho mais alto. Então, há essa cultura na internet hoje bem difundida de que tudo é grátis, de que você pode obter qualquer conteúdo de forma gratuita. Mas o que você quer, na verdade, é procurar informação. Essa é uma das coisas principais que se faz hoje na internet, que é essa fonte quase infinita de informação, essas prateleiras infinitas de que fala, por exemplo, um autor conhecido, que é o Chris Anderson, que você praticamente não tem limites para a informação que está disponível, para os bens que estão lá disponíveis. Então vem aquela questão inicial de que se a internet realmente é um meio democrático. De certa forma, se a gente for ver bem, por esses motivos, em que qualquer cidadão que tenha acesso à rede, ele tem acesso a tudo isso que está disponível, é sim um meio democrático. E até pela questão do gratuito, ele se torna ainda mais democrático, porque aquelas pessoas que não têm posse poderiam ter acesso a toda essa infinidade de conteúdos. Mas, por outro lado, ela deixa de ser democrática na medida que você vê a questão da exclusão digital. Afinal, toda tecnologia, se você for ver bem, toda tecnologia cria uma legião de excluídos. Isso você pode ver em toda a história da humanidade. Vou até recentemente falar, por exemplo, quando se criou a locomotiva. Nem todo mundo poderia andar de trem, até porque os preços no início eram muito caros. Quando se criou o carro, nem todo mundo também tinha carro. Então, tinha aqueles excluídos, tinha aqueles que tinham mais posse, que poderiam ter um automóvel, e aqueles outros que não têm. Ainda hoje isso é visível na nossa sociedade. Fala-se, eu já vi diversas estatísticas, fala-se que em torno de 1/3 da população brasileira teria acesso à web. Já vi outras, diriam que são mais otimistas, dizendo que chega a metade da população. Alguns incluem qualquer uso que você faça da internet como sendo uso. Então, se você faz no seu local de trabalho, você é a pessoa que tem acesso. Se você entra no lan house, você está tendo acesso. Ou se você tem acesso em casa, também tem. Então, diferencia um pouco o que é esse público, o que é que se define por acesso à internet. Mas o fato é que, qualquer que seja essa estatística, por mais otimista ou não que ela seja, correta ou não, o fato é que, mesmo se a gente pegar essa maior que eu já vi, que chegou a 60%, eu não consigo deixar de pensar que há 40% de nossos irmãos, de nossos conterrâneos, que não têm acesso à rede. E não ter acesso à rede não é só porque ele não vai ter acesso a uma página de jornal, ou porque ele não vai ter acesso a uma rede social, ou porque ele não vai ter acesso a uma notícia instantânea, mas ele está também deixando de ser cidadão, ele está deixando de participar das decisões, ele está deixando de saber o que é que está sendo discutido, ele está deixando de ser ouvido. Afinal, no que a gente chama hoje de Web 2.0, já explico mais ou menos esse conceito, há essa questão da participação do cidadão, a participação das pessoas. Se a gente for, agora explicando um pouquinho essa questão da Web 2.0, se a gente for ver bem os meios de comunicação de massa, isso tem sido pelos últimos 50 ou 100 anos, dependendo do que você está considerando,
o que a gente tem visto é que o cidadão, que as pessoas têm participado, mas de uma forma mais passiva. Embora hoje se discuta que isso não era bem passivo, mas o que a gente fazia e continua fazendo em frente à televisão é ficar lá sentadinho, recebendo conteúdo e digerindo. É o que a gente faz também quando lê um livro, é o que a gente faz também quando lê uma página de jornal, é o que a gente faz quando escuta o rádio. A maior parte das vezes você está ali passivo assistindo aquilo. É o que se faz também quando se sabe que foram criadas ou foram aprovadas novas leis. Você apenas aceita, porque deve ter tido alguma discussão, mas, bom, é lei, a gente tem que seguir, tem que obedecer. Mas você não participou, você não foi ouvido, e muitas vezes o cidadão quer participar, quer ser ouvido também. Então eu faço esse paralelo para mostrar exatamente como tem sido essa cultura de massa do século passado, em que as pessoas apenas absorviam o conteúdo. Apesar de que, se você for olhar bem, na verdade tinha uma certa participação. Afinal, eu tenho certeza que qualquer casa legislativa do Brasil está aberta ao cidadão, como a nossa Câmara Municipal. Assim como num programa de rádio, por exemplo, você poderia telefonar durante o programa e ter essa sua participação e interagir com o comentarista, com o locutor naquele momento. Então, a participação sempre teve mais, em maior ou menor grau. Com o aparecimento da internet, logo no seu começo, ainda no início da década de 90, ela se comportou mais ou menos como esses meios de massa. O conteúdo que estava lá era decidido por alguém, por algum editor, por quem fosse o presidente da instituição, ou algo semelhante, mas o conteúdo estava lá, e o que nós fazíamos nada mais era do que acessar aquele conteúdo para se sentir informados. E havia essa busca incessante pela informação. No final dos anos 90, meados a final dos 90, começaram a surgir os primeiros blogs, em que o cidadão comum passou a criar o seu diário online. Essa era a ideia dos blogs. Que você tivesse um local onde você comentasse sobre sua vida, ou como a gente usa normalmente no nosso diário. Esses blogs foram crescendo e as pessoas passaram a produzir conteúdo mais profissional. E eles foram crescendo mais ainda, a ponto em que eu deixei, pela primeira vez, de ser apenas um leitor desses blogs. Eu poderia também produzir conteúdo do blog, mas eu poderia agora também contribuir para ele, talvez não contribuir exatamente, mas a palavra correta seria participar. Eu passei a ter um canal onde eu poderia comentar aquilo que estava sendo colocado naquele blog. Então, o cidadão passou, então, a ter voz, não só como produtor do conteúdo, nem todo mundo tem vocação para isso, mas é pelo menos comentar o que está existindo naquele conteúdo. Então, começou a ter essa parte mais democrática da internet, em que eu poderia também produzir conteúdo, em que o cidadão deixou de ser passivo a trabalhar de forma mais ativa, em que a comunicação deixou de ser unilateral, de um para muitos, e passou a existir também de cima para baixo, de muitos para um só, como também de muitos para muitos, horizontalmente. Então, as pessoas passaram a produzir conteúdo. Esse talvez seja o mais importante, e daí toda essa questão da democracia também, em que agora todo mundo tem direito a se expressar e principalmente a ser ouvido por muitos. Claro que antes você podia também se expressar, mas os canais eram pequenos e o alcance também era pequeno, a audiência era menor. Mas hoje você tem blogs, por exemplo, de cidadãos comuns, que têm uma audiência muito maior do que muitas revistas nacionais de tiragem enorme, já bem tradicionais, já bem estabelecidas no país. Então, isso é uma questão importantíssima, porque isso que se chama agora de Web 2 é exatamente essa mudança do comportamento das pessoas quando vão usar a internet, de que elas também possam tanto participar, como também colaborar na produção desse conteúdo. Então, veja o caso da Câmara, por exemplo. Agora, com esse portal, com esse plano de governança digital, qualquer cidadão pode exercer plenamente a sua cidadania. Ele pode participar dessas decisões, ele pode ver o que está acontecendo, ele pode contribuir também para o texto. Então, ele está participando das decisões da Câmara agora de forma muito mais definitiva, muito mais democrática do que seria possível antes com os outros meios de comunicação. Então, essa plataforma da web dá essa possibilidade. E o plano de governança digital aqui da Câmara vem exatamente ao encontro desse anseio dos dois lados, eu diria. Como eu disse no começo, tanto o cidadão quer ser ouvido, tanto ele quer participar, tanto ele quer votar, tanto ele quer dar sua opinião, como as pessoas responsáveis pela criação dessa política de gestão pública, da criação das leis,
precisa ouvir o que a sociedade está pensando. Então, esse plano, ele vem casar exatamente, vem contra desses dois anseios, dessas duas necessidades, e a internet, nesse ponto, é o meio principal, eu diria, hoje, dessa participação, para fazer com que isso aconteça. Exatamente pela possibilidade de dar à maioria das pessoas de participar desse movimento. Mas eu quero voltar a insistir na questão da exclusão digital. Olha que eu falei a questão da maioria das pessoas. Eu não consigo deixar de pensar que é esses outros 40% que não têm acesso à rede. Né? Bastaria, na verdade, então, ter um computador disponível para todos. Isso é uma questão até importante, porque muitas pessoas pensam, em termos de política pública, que basta disponibilizar computadores para a população que o problema estaria resolvido. Então, é só doar dezenas de computadores para uma escola pública, por exemplo, e está feita a minha parte, agora o cidadão vai ter acesso à internet. Ou colocar lan houses gratuitas, ou até mesmo o plano de banda larga, esse plano nacional que tenta trazer a internet mais veloz à casa das pessoas por um preço baixíssimo, também achar que isso seria definitivo. Mas a gente sabe que o problema vai muito além disso. Não é só questão de dizer, olha, você agora tem acesso. Há um sociólogo de que eu gosto muito, o Sérgio Amadeu, e ele comenta muito isso, que o problema vai além um pouquinho, não é só questão de dar o acesso. Você também tem que treinar as pessoas. Você também tem que fazer com que elas aprendam essa linguagem técnica da internet. Porque elas também vão produzir conteúdo. Elas também vão ter que ter um e-mail. Então, se elas não sabem nem o que é e-mail, não adianta dar um computador na frente delas. É como você dar uma máquina de escrever e dizer que não tem papel, não ensina como é que se usa o teclado e achar que só em dar a máquina está resolvendo. Né? Então, elas têm que saber essas linguagens que existem. Elas também têm que produzir conteúdo, senão elas não vão exercer plenamente a cidadania. Elas também têm que saber como é que se produzem novos programas também. Aí vem a questão de que o Cristiano nos falou, eu gostei bastante quando ele citou essa questão do software livre, que para mim também é importantíssima. Porque sem o software livre, você fica com uma certa escassez do que é que eu posso fazer no computador, a não ser se eu pagar uma licença para usá-lo. Aí eu fico pensando no órgão público. Quer dizer que eu teria que pagar e pedir licença, né, a quem produziu aqueles programas para que eu possa usá-los, usando dinheiro público para isso, quando, na verdade, existe uma versão para quase todos esses programas, uma versão livre, madura, muitas delas gratuitas, e que ainda vão um pouquinho mais além, onde o código-fonte está disponível, cujo código-fonte está disponível, e que pode, então, ser alterado e modificado de acordo com as necessidades de quem está usando, de quem está precisando. Eu vejo essa questão, então, do software livre importantíssima, se você fala de governança digital. Não só o software livre por trás do site. Então, quer dizer que o site está utilizando ferramentas livres, ferramentas que foram testadas pela sociedade, ferramentas cujo código-fonte é conhecido, e isso é importantíssimo, porque eu sei o que é que está acontecendo lá. Há um outro autor muito conhecido, Lawrence Lessig, autor de diversos livros nessa área de sabercultura, ele é um advogado da Califórnia, e ele tem uma frase importantíssima que diz o seguinte: no cyberespaço, o código é a lei. Então, o que vale é o que está escrito ali. Não adianta você fazer outras leis. O que vale é o que está lá, é aquele códigozinho, é a receita de bolo. Então, eu preciso conhecer a receita de bolo. Se eu quero saber exatamente o que está acontecendo, eu preciso também saber a receita de bolo se eu quiser modificá-la. E não é bacana isso, porque alguém produz um software, outra pessoa vai e melhora aquele software, porque ele teve acesso ao código-fonte. Esse software, então, é repassado à comunidade para que todos possam usá-lo, inclusive o criador. Então, ele também está ganhando. Isso é um processo, então, que vai sempre melhorando e dando mais qualidade e mais funcionalidades àqueles programas. E que também, por ser a grande maioria deles gratuito, permite que toda a população tenha acesso. Então, aquilo que eu disse antes, então, o software livre tem que estar por trás também da criação do site, como também tem que estar na frente, né, nas pessoas que estão usando em suas casas. Então, acho que isso faz parte de política pública, você trabalhar com a questão do software livre, porque isso dá, sim, acessibilidade, isso dá, sim, a possibilidade de inclusão digital, até pela própria gratuidade, bem como de uma certa segurança, porque o código foi testado, porque o código foi lido. É difícil ele ter um vírus. Pode até ter, não vou negar que não tem, porque nada é 100% seguro. Mas se o código é conhecido e tem um vírus ali dentro, alguém vai reconhecer naquele código vírus e pode alertar, e essa versão pode ser melhorada e pode ser corrigida por qualquer pessoa, já que o código é conhecido.
Então, eu acho isso que é uma questão fundamental para evitar essa questão da exclusão digital. Aí eu fiquei pensando, imagine que a Câmara tivesse, bote uns 50, 70 anos atrás, dizendo, olha, estamos lançando a Rádio Câmara, que até já existe, por sinal, para a alegria de todos nós, né? Já se lançando a FM Câmara. E eu dissesse, pô, bacana, é ótimo, né, cara? Tem esse canal de comunicação com a sociedade. Mas suponha que as pessoas não tivessem rádio em casa. Então, de que adiantaria? É a mesma questão aqui. Não adiantaria a Câmara estar agora com esse projeto maravilhoso se as pessoas não tivessem acesso a esse novo canal, não pudessem participar. Então, ficaria apenas dando acesso a uma pequena elite, aquela questão da nova tecnologia que gera os excluídos. Mas, para minha grande felicidade, aqui eu quero parabenizar tanto aqui o nosso Acrísio, como também toda a equipe que formulou esse plano. Para minha grande felicidade, o plano inclui, inclusive, essa questão da inclusão digital, inclusão sociodigital, não vai até além. Então, é bonito, eu acho maravilhoso, eu acho que isso nos encanta bastante, ver num plano como esse, essa questão também está sendo tratada, bem como a questão do software livre. Tanto o site foi todo feito com ferramenta livre, portanto, usando de forma correta, eu diria, os recursos públicos, não só correta pelo custo ser mínimo, mas também correta por estar usando a ferramenta conhecida de todos, onde você sabe, onde você conhece o código, logo você tem domínio da lei, mas também porque ele fomenta que as pessoas também usem aquilo. Então, até respondendo aqui ao Cristiano Ferrer, quando ele levantou a questão do desafio da Câmara de levar essa ideia para outras câmaras, eu diria que o esforço, embora grande, ele não vai ser tão grande pelo fato de que as ferramentas são livres. Então, é só uma questão de levar essa tecnologia, por ser gratuita e por ter todo esse grau de liberdade, levar para outras câmaras e difundir essa ideia para que ela possa também sair daqui e ganhar outros horizontes, né? Então, de novo, como eu disse no começo, eu quero parabenizar a equipe pelo uso do software livre e pelo uso também da questão do treinamento para que as pessoas, para que a sociedade, quando vier fazer, quando tiver essa necessidade de participar aqui na Câmara, elas tenham condições para isso. Não importa quem seja a pessoa, não importa qual seja o grau de instrução que ela tenha, não importa qual seja a classe social a que ela pertença, a casa está abrindo espaço para ela. Tanto em questão de dar a condição técnica de vir aqui e usar, isso está incluído também no plano, como também de treinamento para que ela possa se sentir cidadã e não se sinta excluído disso. Eu tenho certeza que isso é fundamental para um projeto desse nível, dessa envergadura aqui da casa. São só mais 2 detalhes, eu sei que eu estou me alongando um pouquinho, mas eu quero também ressaltar mais 2 pontos aqui do plano, que é a questão da memória e a questão da transparência. Com relação à memória, eu fiquei encantado com o trabalho que está sendo feito de recuperação de todos os projetos de lei, de todas as leis, de todas as decisões, atas e tudo aqui da casa, para que seja tudo disponibilizado na rede. Aí vem também essa questão da transparência, está tudo disponível, você pode acompanhar tudo. E essas novas tecnologias nos permitem isso. Agora, não adiantaria também de nada apenas colocar essa dezena de documentos importantíssimos, valiosíssimos, até para a história da nossa cidade, se eu não desse à população uma possibilidade de fazer uma busca. E isso também está incluído no projeto. Eu vi, porém, aqui seria mais um desafio, até uma sugestão, eu vi, porém, que muito da busca está saindo apenas, se não me engano, da ementa do documento, quando o ideal seria que eu pudesse fazer uma busca por palavra-chave em todo o documento em si. Aí, para isso, seria necessário um esforço maior da Câmara, para que todo o conteúdo fosse analisado e fosse gerado em formato de texto, não em formato de imagem. Com o formato de texto é possível fazer uma indexação das palavras, eu crio um índice, e então é mais fácil saber em qual documento está presente essa ou aquela palavra. Isso facilitaria, então, a busca, essa busca para informação, como eu disse desde o começo, que é uma necessidade enorme que nós temos como seres humanos, né? Então, de eu poder entrar no site da Câmara, no site de governança digital, e poder ter acesso a todos esses documentos com uma simples busca, sem ter que me valer do Google, né? Outra questão interessante. E essa questão também da transparência, da disponibilidade de informação. Você vê que a sua sugestão está sendo levada em consideração.
Isso é que é o mais importante também. Porque não adianta de nada colocar isso no ar, as pessoas terem acesso, elas produzirem o conteúdo, mas não estão sendo ouvidas e não terem um feedback. Então, essa questão também é importantíssima, para que elas se sintam parte daquilo, para que elas ganhem esse interesse também, e que elas possam dar essa sugestão, essa crítica, ela passar novas ideias, que é tão salutar para o processo democrático. Eu vou, então, terminar essa minha participação, de novo, parabenizando a equipe, parabenizando a Câmara, por essa ousadia também de manter esse site, de criar esse novo canal de comunicação com a sociedade, e desejar que realmente o que se pensa com esse plano é exatamente a participação do cidadão. Então, desejar que o cidadão realmente participe, que as pessoas conheçam que existe essa nova possibilidade e que elas sejam também contribuintes e colaboradoras para essa nova iniciativa. Obrigado. Mesa agradece as palavras do professor Riverson.